Olá, que delícia voltar com o programa RH que Senta à Mesa. Já faz tempo, mas estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente volta assim com tudo, com uma pessoa super bacana, que é o meu amigo Fabiano. Daqui a pouquinho ele vai falar dele para vocês. A gente recomeça esse programa do RH que Senta à Mesa hoje falando de um tema super gostoso, super importante para todos nós, que é de novo falar de liderança. Quem fala de RH não tem como não falar de liderança. Mas a gente vai falar daquela liderança real. Sabe aquela liderança que tem que tomar decisão com dados incompletos, né, Fabiano? Aquela liderança que tem pressão, que tem que fazer a cultura da empresa acontecer mesmo nos momentos mais difíceis. Não é aquela liderança de PowerPoint que a gente vê todo dia ali no LinkedIn, de que o nosso líder tem que ser aquele super-herói, né? Que o coitado não pode nem errar, não tem direito nem de respirar, porque toda a responsabilidade é dele. Vamos falar desse líder, que somos nós, né? E aquela pessoa que a gente quer ser também. Porque às vezes a gente olha para aquele líder, né? Quando a gente é mais jovem, e fala assim: não quero isso para mim, não, porque ser líder não posso fazer nada de errado, é muita pressão. E não é bem isso, né? Eu acho que o líder é, acima de tudo, um ser humano. Então, eu vou ler aqui um pouquinho do Fabiano, mas eu vou passar a palavra para ele, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre a trajetória, a carreira que ele construiu tão bonita. Fabiano, um executivo com experiência de mais de 20 anos na área financeira corporativa, planejamento, governança, conselho, né, Fabiano? Então, ele, melhor do que ninguém, pode falar sobre essas dores. Fabiano, seja super bem-vindo ao RH que Senta à Mesa. Um prazer enorme estar recebendo você aqui. Obrigada. Sil, primeiro, brigadíssimo aí pelo convite de estar aqui. Fiquei muito feliz em receber teu convite, você que eu admiro tanto. Tivemos oportunidade de sentarmos juntos em algumas reuniões. Pois é. De dividir aí algumas decisões. Enfim, fiquei super feliz, gosto do tema de RH. Acho que nós, líderes, a principal habilidade que nós temos que ter são pessoas, né? Obviamente, está aqui. Então, estou super à disposição aqui para responder e bater uma bola com você sobre qualquer tema que você trouxer aqui. Muito obrigada, Fabiano. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, começar, né, com essa pergunta que é assim: você vem de mercado de capital, né? Você fala de M&A, planejamento estratégico, governança. Então, quem olha para você fala assim: ele é o homem dos números, né? E aí vem aquela pedra, né, gelada na nossa cabeça, e aquela pessoa que fala assim: ai, meu Deus, né? Não vou nem falar com ele porque tudo que eu der para ele não vai querer. Mas em algum momento da sua carreira você percebeu que liderança era mais do que resultado, né? Quer dizer, a liderança é para chegar ao resultado, mas não é só falar de números. Em que momento da sua carreira você percebeu que para você chegar ao resultado, você precisava de mais do que a planilha de Excel, do que mais daqueles dados, e que de fato você precisava de uma liderança mais humana e focar nas pessoas? Legal, Sil. Bom, comecei minha carreira no banco, comecei no mercado financeiro, e ali eu tive meu primeiro contato com a liderança, quando eu tive o primeiro papel de gestor no Itaú ainda, há alguns anos atrás. Não vamos falar quantos anos foram, para não denunciar a idade. Mas o grande desafio ali é poder montar uma timeline e enxergar que, obviamente, a hard skill que eu vim construindo sempre foi de mais conhecimento técnico, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a soft skill que eu mais precisava desenvolver era conhecer pessoas. Os números são sempre muito frios, né? E eu, como um financista raiz, apaixonado por números, no decorrer da minha carreira, da minha jornada, eu fui enxergando que os números, eles não transmitem o esforço. Os números, eles são frios e é o resultado. Mas o resultado daquele número é o esforço de muitas pessoas, que às vezes não chegaram num denominador comum no final. E aí eu fui aprendendo que para ter bons resultados, eu precisava lidar bem com pessoas, eu precisava tratar bem as pessoas, eu precisaria cuidar bem das pessoas que fazem parte do meu time. E eu acho que isso é um tema que eu trago muito para o meu time. A gente vai falar um pouquinho, com certeza, no decorrer da responsabilidade do RH, que hoje muitos líderes depositam responsabilidades na equipe de RH, quando na verdade é uma obrigação dele. Mas eu aprendi com dores
e com amores que o nosso principal exercício como um líder, para ter bons resultados, a gente precisa ter um bom time. E o bom time, obviamente, é um time motivado, é um time engajado, é um time respeitado, é um time que fale a mesma língua. Então, a principal habilidade de qualquer líder é saber lidar com pessoas. E aí você traz uma coisa que eu acho muito legal, Fabiano, que eu queria entender, que é assim, quando a gente fala cuidar de pessoas, existe também um mito, né, de, ele é aquele líder permissivo, né, é aquele líder impecável, né, surgem ideias importantes de vulnerabilidade no ambiente de trabalho. Mas quando a gente fala vida real, né, pé no chão, o que que você aprendeu que é de fato cuidar das pessoas, sem romantizar, Sim. né? Porque também todos temos responsabilidades e cuidar das pessoas não é tirar delas a responsabilidade que elas têm também pelo seu autodesenvolvimento. Então, quando você fala, o que que você aprendeu nessa sua jornada do que é efetivo sobre cuidar de pessoas, ter um time engajado, um time junto? Perfeito. E você falou uma palavra perfeita. Eu acho que hoje se romantiza muito liderança. Exato. Liderança no amor, né? Não existe isso. Não Uma existe. empresa, ela é embasada em resultado, né? Uhum. Não, no quinto dia útil, ou no dia 30 ou no dia 20, nós não pagamos as nossas despesas com abraço nos nossos fornecedores, né? E beijos. Exatamente. Obviamente, uma empresa ela é apoiada em resultado, mas Uhum. eu vejo que o grande mal das empresas é o chefe bonzinho. O chefe bonzinho. É. O chefe bonzinho é aquele que fala sim para tudo, aquele chefe, aquele líder que tem medo de se indispor em trazer o que é melhor para a empresa. Eu acho que sim, o líder ele tem que ter uma forte habilidade inspiracional, ele tem que ter uma forte habilidade técnica e ele tem que saber equilibrar os pratinhos, que eu falo muito hoje no grupo. Todo mundo fala de equilibrar os pratinhos, fornecedor, lucro, mas eu acho que nós, líderes, temos vários pratinhos que chamam as pessoas. Cada pessoa da nossa equipe tem um comportamento, tem um perfil, tem uma expectativa, tem um jeito, e a gente, como líder, precisa ter o pratinho deste tipo de pessoa, eu lido desse jeito. E nós temos que ter essa habilidade. Claro que não vamos falar aqui em comportamento, obviamente, que comportamento a gente tem que tratar, obviamente, com o RH num plano de ação. Mas nós, como líderes, precisamos equilibrar esses pratinhos e enxergar o potencial que essas pessoas têm na nossa equipe de trazer resultado. Muitas vezes a gente traz essa romantização de poxa, eu não posso decepcionar essa pessoa. Não, não é uma questão de decepcionar. Nós não somos terapeutas aqui na liderança, nós não somos psicólogos, nós temos sim que mentorar, ajudar, desenvolver, trazer essas pessoas de forma inspiracional, desde que essas pessoas também tragam resultado para o nosso grupo. Então, nós vamos cuidar das pessoas e as pessoas cuidam dos nossos resultados. Mas, obviamente, sem toda essa romantização, né? Se o que hoje é feito tem que pegar o colaborador no colo. Não, não é isso. Nós temos que tratar ele com muito respeito, nós temos que mostrar para ele qual é o plano de crescimento, nós temos que acolher, nós temos que estar aqui para dar apoio, mas, obviamente, este colaborador também tem que entregar resultados para a empresa. Então, é uma troca, líder e liderado, no meu ponto de Porque vista. você traz um ponto, Fabiano, que para mim é super importante, que é assim, ele tem que dar resultado. E eu acredito muito nisso, né? Porque eu acho que o ser humano, de forma geral, ele é movido por esses desafios e o resultado é parte dessa motivação, né? Então, quando você tem um time que não chega a lugar nenhum, né? Como é que você mantém esse time motivado, né? Então, eu acho que de fato tratar bem é tratar com o respeito, obviamente, mas é levá-lo a enxergar que o que vai fazer o próximo passo dele, o que vai fazer com que ele abra os olhos de manhã e tenha motivação, é ver o resultado do trabalho dele. Então, se você também não está fazendo isso, até que ponto você está contribuindo, de fato, para que ele seja um grande profissional e ele também se sinta bem, né? Perfeito. E aí eu venho para uma outra questão que é assim, essa dificuldade da liderança, né? Em algum momento você também deve ter olhado para a dificuldade do ambiente e ter falado: meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Como é que você se transformou nesse líder que você é hoje, né? Tendo qualidades, tendo defeitos, sentindo provavelmente medo em alguns momentos, sem saber para onde você ia. Como é que você lidou com você mesmo para chegar a ser esse líder que você é hoje? Perfeito, Sil.
Eu vejo o seguinte, a maior característica, não minha, mas de todos os grandes líderes que eu conheço, e conhecemos alguns em comum, grandes líderes de grandes multinacionais, eu vejo que essas pessoas se desenvolveram muito na habilidade de conhecer e lidar com pessoas. E nós temos que ser cada vez mais assertivos em interpretar. De todos os treinamentos, cursos que eu fiz, o que eu sempre me mantenho atualizando a cada 6 meses é um treinamento novo de inteligência emocional, desenvolvimento de liderança, Leadership Program da Harvard. E esses programas, eles trazem algumas visões para que a gente toda vez melhore. Temos uma nova geração entrando no mercado de trabalho, tenho uma filha adolescente em casa que vai estar no mercado de trabalho dentro de alguns dias, e as empresas e os líderes vão ter que se adaptar com aquele profissional. No futuro, vai ser esta nova geração, com estas novas características, com essas novas soft skills, que vão estar sentados na minha cadeira. E como nós, líderes, vamos nos adaptar e preparar essas pessoas. Não adianta a gente fechar os olhos e falar, essa geração aqui, com esta visão, não vai dar. Não, só vai ter essa geração aqui e as próximas que virão. Então eu vejo que desenvolver a habilidade de lidar, conhecer, ler as pessoas é o principal. Então esse tema que a gente falou atrás do líder bonzinho, eu acho que ele é tóxico para dentro da empresa. O líder que só fala sim para tudo. O líder que tem medo de desmotivar um colaborador com algo que não seja produtivo para a empresa. Eu acho que nós, na nossa cadeira de liderança, e eu principalmente, me desenvolvi em conseguir cada vez mais fazer uma boa leitura da equipe, enxergar ali, e não existe funcionário certo e errado, existe colaborador aderente para aquela empresa e colaborador para outra, não existe líder certo e errado. Tem o líder que encaixa igual um quebra-cabeça, ele encaixa perfeitamente nessa empresa, mas ele não é aderente à outra. E eu acho que cabe a nós montarmos o nosso time olhando para os resultados, mas olhando também a cultura, os valores, as soft skills, a projeção que aquele colaborador tem. Um tema que eu venho trabalhando muito, e eu acho que nesses últimos 12 meses foi o que eu mais observei, é que nós precisamos cada vez mais, ao fazer uma entrevista para trazer alguém dentro da empresa, a gente precisa se debruçar muito mais no comportamental, na cultura, na aderência. E nós falhamos muito, e eu digo em várias empresas que eu passei, colegas e networking, que a gente gasta muita energia analisando a hard skill, a experiência que ele viveu, aquilo que ele viveu. Os colaboradores continuam sendo contratados pela habilidade e demitidos pelo comportamento. E a gente não gasta energia no comportamento. E o que precisa ser analisado desde a entrevista, desde esse período de experiência, é olhar exatamente a aderência dele com a equipe, a habilidade hoje que um colaborador tem que ter de conexão com outros colaboradores, o quanto ele tem esta habilidade de se conectar. Hoje a gente está entrando tão numa era offline, numa era online e conectando muito pelo computador, que eu acho que essas interações presenciais é importante a gente ver. A relação humana é o que predomina e não tem resultado sustentável em nenhuma empresa sem uma boa relação humana. Não tem como. Todas as empresas com bons resultados, elas têm boas equipes, uma liderança conectada, colaboradores conectados entre si, sentimento coletivo. Quando pode avaliar que empresas que não conseguiram conectar esses colaboradores, e nem digo por selos Great Place to Work aí que a gente sabe, eu digo muito na relação interpessoal, bons resultados, empresas com resultados sustentáveis têm equipes conectadas, têm equipes integradas, ou você vende ou você ajuda a vender. A empresa só tem duas áreas, né? Então, estas pessoas, quando a gente consegue enxergar e consegue montar esse time, que é a principal habilidade que nós, líderes, temos de montar esses times, orquestrar, desenvolver e também dizer esta pessoa não cabe mais nesse time.
por causa deste comportamento, a gente, sem dúvida nenhuma, conseguiu montar um time de alta performance. E o resultado vai ser sustentável em decorrência desse time. Que aí volta para os pratinhos. Eu tenho que saber falar com esta colaboradora, eu tenho que saber falar com esse, eu tenho que falar com esse que tem um pouco mais de idade, esse que é extremamente jovem. É a minha habilidade, não é do RH essa. Então, isso eu fiz, isso para mim virou muito minha chave nos últimos 12 meses. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você respondeu de uma forma muito bacana, né? Eu ia te perguntar assim, o que que mudou na liderança do passado, né? E não é passado muito recente, né? De quando Sim. nós começamos a nossa carreira para o que mudou para agora, né? A sua resposta foi brilhante porque assim, eu estou conversando com um executivo financeiro que entende a responsabilidade dele de gestão de pessoas, né? Isso. E que não imputa ao RH essa responsabilidade. Você trouxe na tua resposta 2 elementos que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Você falou das habilidades comportamentais, que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você até trouxe na sua fala uma questão relacional, mas eu gostaria de entender, né, quais são essas habilidades que de fato, hoje são necessárias para que uma pessoa fique na empresa e não seja demitida porque ela não tem esses comportamentos. E essa questão cultural, né? O que que é, olha que bacana, um executivo financeiro falando da importância da cultura de uma empresa, né? E reforço isso por quê, né? Porque, de novo, muita gente ainda acha que a cultura é responsabilidade do RH. Não, a cultura ela vem de cima para baixo, mas ela vem principalmente de todo o quadro executivo, né? A gente fala que a cultura não é aquilo que está escrito na parede, é aquilo que se vivencia. E, de fato, quem dá o tom é esse grupo executivo, né? É Perfeito, o C-level da companhia. perfeito. Então, se o C-level não é exemplo, não importa se ele é financeiro, se ele é RH, se ele é comercial, se ele é o CEO da companhia, né? Mas é o que eles aqui, aquele grupo, de uma forma geral, transmite. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho disso, né? Cultura, comportamento, como é que isso molda uma empresa? E você trouxe a questão não tem gente certa, não tem gente errada, e eu concordo 100%. E como é que eu me encaixo? Como é que numa entrevista de trabalho eu descubro se aquele lugar é para mim? Perfeito. Eu vou fazer uma timeline que eu assisti num TED, que eu não lembro de quem que era, incrível, que falava o seguinte: antigamente, bem antigamente, os principais líderes eles eram contratados e mantidos na sua cadeira pela sua força física. Olha só! É, né? Antigamente era a força física que demandava o líder da tribo. Nós viemos aí de uma fase dos últimos 30 anos, que era as pessoas mais inteligentes que ocupavam as cadeiras de liderança. As pessoas com aquele chá, conhecimento, habilidade e atitude, Aham, o conhecimento mais forte. A pessoa com aham. maior conhecimento é a pessoa que senta naquela cadeira. Não necessariamente ela tem habilidade ou tem atitude, mas ela tem conhecimento comprovado naquele assunto. E hoje eu vejo que os últimos e principais líderes têm sido alçados a essa cadeira pela sua habilidade em liderar com pessoas. Os líderes mais humanos conseguem. Não que ele tem que ser 100% humano, mas que ele tenha que entender de pessoas. Hoje, quando eu tenho o desafio de promover líderes, eu tenho o prazer de fazer isso, eu não me debruço tanto em avaliar o conhecimento técnico que esse colaborador tem, senão a gente acaba tendo um péssimo líder e perdendo um grande executivo operacional. Exato. Hoje eu me debruço muito e talvez seja a minha maior responsabilidade quando eu tenho que promover alguém a um cargo de liderança, desde primeira liderança, desde supervisão, coordenação, gerência e até diretoria, que eu já tive o prazer de poder chancelar a promoção de alguém. O que eu mais olho para essa pessoa é como ela lida com as pessoas, é o como. O RH, ele é responsável, ele é o guardião da cultura da empresa. Mas quem multiplica ela e quem dissemina ela no dia a dia é o gestor. É ele que está olhando para ver se aquela cultura que o RH precisa, escreveu na parede, provoca em cada convenção, em cada reunião, está sendo exatamente multiplicada no dia a dia. E se os colaboradores no dia a dia estão executando dentro daquela cultura os valores da empresa. Então eu vejo que dentro deste modelo novo de liderança,
a principal habilidade que o gestor tem que ter, o líder tem que ter, ou alguém que almeja um dia chegar numa cadeira de liderança tenha, é desenvolver sua habilidade com pessoas, saber lidar com pessoas, saber entender as pessoas. Não digo de respeito, não digo de aceitar tudo, eu digo de saber ouvir pessoas. Cada pessoa carrega seus traumas. Eu tenho aí um grande amigo que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e que eu devo muito a ele, devo a um outro colega que está aqui escondido, que me apresentou a inteligência emocional. Para mim foi um divisor de águas, tanto no meu lado pessoal, mas muito no meu lado pessoal. Conhecer a inteligência emocional, saber ter um bom equilíbrio e entender que você também não está bom todos os dias. Eu não estou bom todos os dias. Eu tenho problemas. Essa E tá tudo bem, máxima. né? E está tudo bem. E essa máxima de que eu deixo meus problemas de casa em casa e o da empresa na empresa é a maior mentira que existe no mundo. Mais uma, né? Os meus problemas de casa vêm para a empresa comigo, os problemas da empresa vão para casa dormir comigo. É natural, não tem como dividir. Eu sou a mesma pessoa, eu tenho os mesmos Que comportamentos e as bom, mesmas né? atitudes. Agora desliga o Fabiano, pessoa física, e entra o Fabiano executivo. Não existe isso. Eu sou o mesmo, cara. E eu acho que a habilidade de entender, ela é relacional, tanto na tua vida pessoal com os teus amigos, com a tua família, como com os teus colaboradores. Então, acho que o grande desafio e a grande mensagem, se eu puder deixar aqui, a mensagem é para quem almeja esse ramp-up na carreira e ocupar uma cadeira de liderança. Cadeira de liderança não é um curso de liderança que você faça, que mostra ritos e rotinas de reuniões e formas de cobrar por indicadores. O rito de liderança é você conhecer e entender as pessoas e conseguir, a todo tempo, realinhar o time. O time vai desalinhando, são pessoas, um não está bem hoje, o outro falta na reunião, o outro chega atrasado. Tá bom, mas vem cá, vamos junto. Nós somos o grande maestro dessa orquestra. Então, minha maior habilidade, sem dúvida nenhuma, é lidar com pessoas. E a parte técnica a gente aprende, né, Sil? A gente já conversou sobre isso. Se a gente quiser, sem minimizar ser médico, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que para a gente ser médico, a gente entra numa faculdade, faz um curso técnico, hard Isso. skill, desenvolve as habilidades e daqui 6, 7 anos, com muito empenho, nós vamos virar médicos, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Para a gente ser líder, você não vai fazer um curso de liderança e eu sou um bom líder a partir de agora. A liderança está muito dentro de você, está muito do teu apetite, está muito de você colocar que a tua rotina do dia a dia é mais tempo dedicar às pessoas, entender, ter uma boa leitura das pessoas, direcionar as pessoas. Pessoas têm sonhos, pessoas têm objetivos, pessoas têm desejos. Como que você, como líder, consegue manter essa pessoa alinhada, em plano de crescimento, com perspectivas, motivadas diante de todas as adversidades que uma empresa tem, de problemas todos os dias que acontecem? Então, é um pouco disso. Se você quer almejar uma cadeira de liderança, entenda e conheça bem a habilidade de lidar com pessoas. E agora, o líder não é responsável por tudo, né, Fabiano? Assim, tem gente que não quer e não quer nem fazer parte daquele grupo, né? É, a gente tem a nossa parte para fazer também, não tem? Sim, Quando você olha para o time também tem um papel importante de querer chegar lá, sem dúvida, sem dúvida. né? Eu acho que para mim esse é o desmistificar, né? Porque eu já tive muitos times que a gente se entendia muito bem como líder, e eu como líder e o time, e times que não queriam, né? Pessoas que estavam ali. E acho que também uma das habilidades da liderança é identificar. E eu acho que você trouxe na tua fala um tempo atrás, tem pessoas que não são para aquele ambiente, né? Perfeito. E acho que o papel do líder é identificar e tomar uma decisão também sobre pessoas que entendem que não querem estar ali, né? Por quê? Porque aquele time tem que querer estar junto, né? Então, eu acho que uma das questões muito fortes sobre liderança é a gente entender que o líder não vai resolver todos os problemas, né? O nosso papel é criar um ambiente para que a pessoa perceba que ela existe dentro daquele ambiente, que ela pode crescer, que tem espaço para ela ser ela mesma, mas se o ser ela mesma não combina com aquela empresa, ali também o líder tem que agir e ver porque aquela pessoa também pode não estar
agregando dentro do contexto, né? Total, perfeito. Sil, e perfeito essa tua colocação, porque nas companhias todo mundo quer crescer, obviamente. E a gente precisa fazer uma leitura do que é crescimento. Tem muita gente que fala, eu quero crescer, mas na verdade ela não quer mais responsabilidade. Crescer requer responsabilidade, entrega, cobrança, desafios, reuniões até tarde, enfim, sem trabalho sem horário de fim nem começo. Mas muita gente quer um salário muito alto, né? Então a gente precisa entender exatamente o que essas pessoas esperam. E eu acho que as conversas mais assertivas que um líder tem que ter, que eu vejo que muito líder dedica isso ao RH, é a gente entender qual é a perspectiva ou o desejo de cada um desses colaboradores. Eu já tive conversas muito boas, difíceis, mas de ótimos executivos que eu tinha, ótimos, excelentes executivos, altíssima performance. Fabiano, eu quero ser líder. E eu tinha que ter uma conversa com ele e falar, deixa eu te falar. Você conhece a carreira Y? Já ouviu falar que a gente em um momento vai ter que dividir entre especialista e coordenador e gerente? Cara, você não lida bem com pessoas. Eu sinto te dizer isso. Então, a tua carreira você vai crescer porque tecnicamente você é incrível, mas você, o teu computador e os teus resultados. E isto faz parte do líder. Da gente fazer uma leitura não é do RH. Obviamente, o RH me dá todo o subsídio para conduzir e tentar desenhar um plano de crescimento para esse colaborador. Mas avisar o colaborador que sem esta habilidade você não vai conseguir, porque você vai ser um péssimo líder, porque você não consegue ter uma boa leitura das pessoas, você não tem uma boa relação interpessoal. E a gente, para ser líder, precisa ter uma boa relação interpessoal. A gente precisa ter uma boa relação com outros líderes, mesmo não concordando. Então, esta vertical é uma conversa difícil que a gente precisa ter, rica, extremamente produtiva. E sem dúvida nenhuma, você já teve vários desafios aí na tua jornada em relação a isso. E eu acho que esses são assuntos que se misturam, líder e RH. São discussões boas. Porque eu vejo que o RH ele tem todo o fundamento para poder contribuir com o líder. Mas, obviamente, quem está no dia a dia é o líder. Não dá para cobrar do RH que faz lá o feedback week, né? O trimestral, quadrimestral, semestral. E ali a gente fazer uma análise do colaborador. Eu acho que é uma troca, é um olhar, como a gente pode desenvolver. Mas existe, obviamente, esse desafio da liderança de poder enxergar em cada um dos colaboradores como que ele vai poder crescer. O colaborador tem que crescer, ele quer crescer. E cabe a nós dizermos, você ainda não está preparado, ou você não está preparado para ser um líder, ou você não tem, talvez, todas as habilidades necessárias para ou você vai ter uma catástrofe se você for líder. Então, essas conversas são duras, mas eu acho que elas são muito produtivas. Eu já tive algumas dessas cara, você é meu melhor colaborador, como eu tive até pouco tempo atrás, o melhor profissional que eu já trabalhei na minha vida. Eu falei, eu vou te promover para especialista e acho que você merece muito. Mas como líder, eu acho que eu vou cometer o maior erro da minha carreira se eu te der essa cadeira aí. E tá tudo certo. E vamos em frente. E esse é o meu Isso. papel. Esse é o meu E se papel. ele quiser, ele vira para você e fala assim: então o que eu preciso para ser um bom líder? Porque eu quero chegar lá. E ele vai e se desenvolve, né? Perfeito. Acho que essas Perfeito. conversas difíceis, mas verdadeiras, elas mudam uma relação, elas mudam a empresa e elas fazem de fato a pessoa crescer, né? Porque Perfeito. acho que isso que é. Hoje as pessoas têm medo de conversas difíceis, Sim, né? sim. Eu estava lendo até um texto de. Eu vou pedir desculpas ao autor do texto, porque eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu estava lendo um pouquinho sobre neurociência na liderança, e ele traz exatamente esse ponto no texto que ele coloca, né? Que é a questão de a gente perdeu, especialmente após a pandemia, nós perdemos a capacidade de termos conversas difíceis, de termos clareza, né? De darmos os feedbacks que precisam ser dados. E é interessante porque ele me fez refletir sobre mim, né? E de fato, eu me peguei, e hoje muito mais velha, com muito mais experiência, tendo passado por muitas coisas, eu às vezes me pego falando assim: eu não vou dar esse feedback, mas ele é importante. E o que me fez crescer como líder lá atrás foi exatamente essa capacidade, né? Claro que eu acho que a cultura organizacional me forçava muito a isso, mas essa capacidade
de sentar com o outro e mesmo que ele saia triste, mas eu ter a certeza de que eu contribuí para uma reflexão produtiva para essa pessoa, né? Porque se ela quer de fato chegar lá, ela precisa encarar a realidade, né? E o exercício da liderança, eu sempre digo que ele é um exercício gostoso. Só que Sim. quando você romantiza e você diz que o líder é um super-herói, as pessoas de fato têm medo de chegar lá. Eu não quero. Gente, quantos erros eu cometi, quantos erros você cometeu e Sem dúvida. aprendeu, e hoje você é quem você é, né? Sim, Quantos sim. feedbacks eu recebi verdadeiros dizendo para mim, olha, isso aqui não é legal, se você não desenvolver essa habilidade, você não vai chegar lá, né? Perfeito. E eu concordo com exatamente tudo que você falou, porque como líder, quando a gente não dá o feedback que precisa ser dado, a gente rompe a barreira da transparência. Eu já recebi feedbacks duros que me fizeram evoluir muito, e eu já dei feedbacks duros. Eu sou contra o feedback negativo. É. É positivo ou construtivo. Se não Aham. for para construir e você não tem feedback que vai ajudar ele a construir, talvez o lugar dele não seja na tua empresa, na tua equipe. Então, ou o feedback é positivo ou ele é construtivo. E a falta desse feedback, ou o medo, que eventualmente lá atrás, no meu começo de jornada, eu falei, poxa, eu vou dar esse feedback, eu não vou saber administrar, ele vai ficar bravo comigo, ele não vai me entregar o que eu preciso. É, faz parte. E eu perdi resultados, com certeza, por esta minha preocupação em não dar um feedback negativo, pela dificuldade que o colaborador tem de absorver aquele feedback. E o feedback é um presente. No meu ponto de vista, é um presente que nós, líderes, damos para poder ajustar a carreira. Alinhar os chácaras, né? Alinhar os Isso. chácaras em linha, trazer eles para o mesmo direcionamento. Então, o feedback ele precisa ser dado e a gente vai ter que também ajudá-lo a absorver esse feedback. É. Mas a gente perde, sem dúvida nenhuma, performance quando a gente não faz. E a gente rompe a barreira da transparência. O líder tem que ter uma habilidade. O líder inspiracional, ele tem que ter a transparência como a sua principal habilidade. O colaborador não pode olhar para você e falar: o que será que ele está Será pensando? que eu agradei? Será E que eu agora, o que que eu desagradei, né? faço? Eu não sei. Não, cara, agora, vamos resolver agora. Não gostei disso, gostei disso, isso precisa melhorar e tá tudo bem. Tá tudo certo. A gente erra todos os dias. Graças a Deus, É. nós erramos para melhorar e não errar de novo no que a gente erra. Mas esse alinhamento eu acho super importante e esta proximidade do líder com feedback é o melhor presente que um colaborador pode ter. E você trouxe uma coisa que eu acho muito importante, Fabiano, que é assim, às vezes de fato a gente fala assim, ah, eu não vou dar o feedback porque o fulano não vai lidar bem. Mas muitas vezes o medo é de como ele vai reagir em relação a gente, né? Sim, Porque a gente está inseguro de ter alguém dentro do time que vai ficar triste conosco, né? E aí você traz um ponto que eu acho muito importante, que toda vez que eu falo de liderança, eu não posso escapar. Você falou de inteligência emocional e ela remete a isso, que é o autoconhecimento, né? Eh, Hoje, de fato, para mim, o grande líder é aquele que se conhece, né? Que sabe os seus limites e que não se intimida por um colaborador, porque o colaborador está lá para esse papel, né? Ele vai crescer em determinados momentos, ele vai te ultrapassar, né? Mas se você tem a segurança de quem você é, do seu papel, do que você está fazendo, você entende que ele vai crescer e que bom que ele vai crescer e que bom que ele está te tirando da sua zona de conforto, perfeito. né? Então, eu acho, para mim, o grande líder, ele pode parecer um chavão, pode parecer lugar comum, mas é a pessoa que se conhece, que Perfeito, sabe os seus limites, né? perfeito. Então, um líder que não está disposto a olhar para dentro e a conhecer os seus defeitos e saber quais são as suas limitações, vai chegar num ponto e vai travar. Concordo totalmente. E a gente vem de uma geração anterior à nossa que o líder não erra, sabe tudo, que é uma grande mentira, Muita né? Eu mentira. erro muito, Eu mas também. na balança eu acertei muito mais do que eu errei. Exatamente. Nós, como líderes, nós temos medos várias vezes, nós não temos certezas de muita coisa, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, e eu acho que neste atual momento, o meu estilo de liderança, não sei se eu posso afirmar todos no dia a dia, mas muita gente que eu conheço, é,
a gente tinha uma máxima que não posso demonstrar fragilidade. É óbvio que eu posso. E muitas vezes a minha equipe me procura, Fabiano, tô com um problema. Eu falei, então nós estamos, porque eu também não sei Boa. como nós vamos resolver isso. Mas juntos ou a gente vai acertar ou a gente vai errar. Então eu acho que este ponto de aprendermos juntos e deixar claro, porque os meus liderados são gestores também. Todos, né? Basicamente hoje eu tenho todos gestores. E eles chegam para mim com muito medo. E eu fico feliz, porque eu, como gestor, preciso dar essa abertura. Eu não sei tudo. Eu chego para os acionistas do grupo também e falo: bom, esta resposta eu não sei, mas eu vou estudar e vou tentar dar o melhor caminho. E eu acho que isso é rico. E a gente tem que multiplicar, e a gente tem que estar aberto para que as pessoas errem também. O erro não está errado. O errado é você repetir o erro. Só vai errar quem tentar. E eu acho que nós, líderes, temos que criar um ambiente passivo das pessoas poderem errar sem aquele medo de, se eu errar, eu vou ser mandado embora. Claro, variando o tamanho do seu erro, né? O tamanho do problema que você vai causar com o teu erro. Mas eu acho que a gente, como líder, precisa cada vez mais ser transparente, mostrar que nós não sabemos de tudo, mas que nós temos cada dia que nos desenvolver, aprender, estudar. Estamos em constante crescimento, ninguém sabe de tudo, ninguém sabe. E é uma jornada muito gostosa, né? Porque é uma jornada de autoconhecimento e quando você está olhando para o outro, de alguma forma, você está olhando para você também, né? Sem dúvida. E como é que eu posso ser diferente e melhor em busca dos meus próprios desafios e dos meus próprios sonhos, né? Então, e ontem eu estava lá no lugar dele. E ontem eu estava lá morrendo de medo de falar com o diretor e falar o que ele vai pensar se eu falar que eu não sei, ou que eu errei, ou que eu falhei. Enfim, a gente está junto. Estamos na jornada juntos, construindo os próximos anos da empresa. Então, esta que é um desafio muito gostoso da liderança, de entender e estar junto com a equipe. Eu quero mudar agora um pouquinho esse foco, né? Porque não tem como eu não falar sobre isso. Eu estou aqui falando com uma pessoa super bem-sucedida, que é um homem, né? E eu sou uma mulher que eu não posso deixar de olhar para essa questão da liderança feminina. E eu acredito na liderança feminina e eu acredito na liderança masculina e eu acho que o ser humano é o líder, né? Não tem essa do líder feminino, do líder masculino, porque eu acho que de fato cada um de nós e muito mais até como indivíduos, né, traz para o ambiente de trabalho aquilo que pode, aquilo que tem, aquilo que deseja e é essa combinação de visões diferentes que fazem um ambiente de trabalho muito bacana. Sim. Mas há um tempo atrás, e não muito tempo atrás, deve ter uns 2 meses mais ou menos, saiu uma pesquisa do IMD, né, falando sobre a questão da liderança feminina. E ele coloca uma perspectiva muito interessante, porque quando a gente fala dessa questão da mulher crescer e ascender na carreira, vem essa questão de, mas é porque as mulheres não têm tempo de se preparar, porque elas não têm o mesmo preparo, e não sei o quê, e não sei o que lá. E essa pesquisa jogou tudo isso por terra e diz, não tem nada a ver com isso, né? As mulheres são tão ou mais preparadas do que os homens. A questão tem uma estrutura mesmo, os ambientes corporativos têm uma estrutura hoje que de alguma forma, a mulher não tem essa passagem, né? Ela chega a um determinado ponto e ela não consegue evoluir, né? Porque quando a gente fala especificamente de um plano de sucessão, por exemplo, a gente fala, existem aquelas funções que são as alimentadoras do crescimento para o C-Level e aquelas funções que não são alimentadoras do C-Level, né? Como é que você vê isso? Olha aí, o Luciano tá pensando em mim, nosso amigo Luciano tá pensando em mim, Fabiano, é a segunda vez que eu ia te chamar de Luciano. Como é que você vê isso, Fabiano? Olha, Sil, bom, eu tô aqui na frente de uma C-Level top 1 do Brasil em RH. Eu vejo o seguinte, eu não concordo com várias dessas pesquisas que eu já recebi, dizendo que existe essa lacuna de hard soft skills das mulheres e que algumas barreiras elas têm. Eu, particularmente, eu tenho hoje um time de back office da empresa que é totalmente feminino. Os homens não têm poder algum ali. Eu acho que a mulher ela tem uma habilidade incrível
muito melhor do que o homem em relação à sensibilidade. Eu acho que eu vejo que o homem, né, no nosso, hoje eu estou no segmento automotivo, é um segmento predominantemente masculino em algumas áreas, mas eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho uma head de pós-venda, de oficina, que cuida de todas as operações do nosso grupo, que é uma mulher, e ela é incrível. E abaixo dela, como gerente de pós-venda nas oficinas, tem um monte de mulher. E eu acho isso incrível, porque ela tem uma sensibilidade e lida com um monte de mecânico que são homens, liderados por uma mulher que entende muito, que tem na cadeira número um do grupo uma outra mulher. Eu acho isso super incrível, assim, essa habilidade, essa sensibilidade que a mulher tem. Sem dúvida nenhuma, algumas áreas das empresas, as mulheres têm um crescimento muito mais rápido, né? No próprio RH, é muito mais mulheres que compõem as cadeiras ali, por mais que tenham muitos homens ali, mas é muito normal. Em finanças, eu já vejo um número de homens, pelos institutos que eu participo, muito mais masculino, mas com muitas mulheres também. Eu vejo que cada dia mais, Sil, isso está sendo normalizado. Acho que no passado talvez tinha, mas eu vejo hoje tantas habilidades que as mulheres têm e uma visão diferente. Na minha própria vida pessoal, chegando em casa, a minha mulher, ela me ajudou em muitas decisões grandes que eu tomei, seja nas empresas que eu trabalhei, seja em outras verticais da minha vida, que eu falo, eu estou há 3 dias pensando nisso, eu não sei como resolver isso. Por que você não faz isso? Eu Opa! falei, por que eu não pensei nisso antes? Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade que o homem tem uma visão muito racional, a mulher tem uma sensibilidade um pouco mais emocional que contribui muito. As nossas reuniões lá no grupo são tão ricas em ter tantas mulheres, até mais do que homem, no back-office e na parte comercial eu tenho vendedoras, muitas vendedoras no grupo com uma altíssima performance. Eu sinceramente não vejo tanto, não vejo hoje, atualmente, 2026, mais tanto essas barreiras. Eu vejo que hoje as possibilidades desse crescimento, desse crescimento vertical, ele está totalmente igualitário. E eu vejo que está sendo bastante rico esta mixigenação das reuniões que a gente faz, com decisões extremamente estratégicas, com mulheres na mesa compartilhando junto. Temos mulheres no conselho, que é muito rico. Eu tenho mulheres na área financeira, em conselhos também, em decisões executivas, super rica. Hoje, a minha gerente financeira é mulher. Na empresa que nós estivemos no conselho junto, a gerente financeira é mulher. O número 1 de finanças da empresa é mulher. Isso é muito legal. Eu acho que eu sinceramente não vejo hoje eu não vejo mais essa barreira, ou não vejo isso como um entrave entre homens e mulheres. Eu vejo isso muito mais homogêneo, minha visão. Você, se eu não entendi errado, você me falou no começo da conversa que tem uma adolescente ali dentro da sua casa, não é isso? Tenho. É a CEO lá de É a casa. CEO da sua É, casa. O é. que você fala para ela sobre o mercado de trabalho e as possibilidades que ela tem? Perfeito. Ela tem o futuro que ela quiser, Olha que né? bacana. O que eu falo para ela é que ela escolha não só o trabalho dela, mas a pessoa que ela vai escolher do lado dela para ela ser feliz. Eu vejo hoje pais direcionando, principalmente os filhos, com uma obrigatoriedade dele vencer na vida. Eu mesmo fui muito direcionado pelo meu pai. Você tem que crescer, você tem que chegar no máximo, você tem que ter um salário muito bom. Em nenhum momento meu pai falou, filho, eu queria que você fosse feliz. Foi um direcionamento que ele me deu. O direcionamento que eu dou para minha filha é algo um pouco diferente. Eu e minha esposa, a gente cobra muito dela que ela escolha muito bem a pessoa que vai estar do lado dela, independente da condição financeira, mas que ela seja feliz. E o trabalho dela, que ela faça realmente algo que brilhe os olhos dela. E eu acho que hoje a gente precisava um pouquinho mais disso. A vida está tão difícil, a gente está com um volume de dados tão alto, informação a todo tempo. O tempo inteiro a gente está sendo abastecido de dados, mudança, informações de altíssima relevância e a gente está deixando um pouco de viver a vida. A felicidade está ficando em segundo plano. Eu preciso disso, eu preciso fazer isso, eu preciso correr com isso. O tempo está acabando, né? Eu brinco que às vezes a gente acorda atrasado, às vezes eu acordo 5:30 da manhã, eu já estou atrasado, porque eu estou com um monte de e-mail sem ler, eu tenho um monte de WhatsApp que me mandaram a 1 da manhã, eu já acordei atrasado, eu nem deveria dormir, né?
E eu acho que a gente. E o que eu queria da minha filha, o que eu posso pedir para ela é: filha, seja feliz no que você quiser fazer. Minha filha, ela tem um cunho artístico muito Olha que forte. bacana. Alguns anos atrás, a gente fez a numerologia dela. Minha esposa quis fazer a numerologia. Na numerologia dela, deu lá um cunho artístico muito forte. E eu, fortemente de exatas, professor de exatas, de controladoria, finanças. A minha esposa é de marketing, a minha esposa é totalmente ligada a marketing e publicidade. Que E legal. ter uma filha que não quer nenhum dos dois. Ela, eu não quero nem saber disso, pai. Eu quero ser atriz. Ela Olha está que estudando delícia. teatro, já está Olha que fazendo curso de bacana. teatro, quer ser atriz. Bom, você vai ser feliz? Então tá bom, é isso que você quer. Então, ter uma mulher em casa é um aprendizado, né? Cada dia, principalmente uma adolescente da geração Z, completamente diferente da minha adolescência, mas que me ensina muito. Eu estou escrevendo um livro, Olha que inclusive. Já bacana. fazem uns 3 anos, 4 anos que eu estou tentando acabar esse livro. E esse livro chama O que eu aprendo com a minha filha todos os dias. Nossa, que delícia. E é algo que eu aprendo, porque a nossa relação vem mudando, né, Sil? A Aham. relação dos meus pais com os pais dele mudaram muito. A minha relação com os meus pais era totalmente diferente. E a minha relação com a minha filha, nossa relação minha, da minha esposa com a nossa filha, é muito diferente. A gente participa ativamente. Meu pai não participou absolutamente de nada da minha vida, né? Ele mal tinha Verdade. tempo para mim. Naturalmente, era uma outra E estava tudo geração. certo, E tá né? tudo certo. E já foi muito melhor do que o pai dele É. teve com ele. Só que a vida da minha filha são fatos muito engraçados que eu vivo com ela. Desde que ela nasceu, eu tenho muito aprendizado, porque eu sou um menino, filho único. Aham. Eu não sabia quando ela nasceu quem era a Rapunzel. Eu não fazia ideia quem era a Rapunzel. Minha mulher fala do cabelo. Eu nunca ouvi falar, eu não sabia. Né? Então a gente veio aprendendo muito. E junto com ela, como a gente convivia sempre muito perto, e a relação de hoje é uma relação muito mais harmoniosa, muito mais de troca entre pais e filhos do que eu vejo que era antes, a minha filha falava assim: pai, o que você está preocupado? Eu falei: nossa, o papai tem uma reunião super importante, eu vou ter que viajar. Ela falou: ah, pai, e eu que tenho prova de matemática? Adorei. E aí, no final do dia, eu falava: bom, eu vou ter uma reunião. Qual é a pior coisa que pode acontecer na minha reunião? Nada, nada. No outro dia eu vou ter que voltar a trabalhar e tudo vai seguir adiante. E se ela for mal na prova de matemática, ela vai ficar de recuperação, pode repetir. E essas coisas começaram a me fazer uma reflexão Bacana. de estar no carro, a gente indo viajar para algum lugar. Eu falo assim: meu Deus, olha o trânsito que tá, vamos demorar 3 horas para chegar na praia, não sei o que. Ela: ah, pai, e daí? E eu que vou ter 4 provas na semana que vem? Você não tem problema, você senta aí, quando chegar, chegou. E eu falo: é verdade, você tem Verdade. razão. Então eu comecei a juntar todas essas Olha que ideias que gostoso, ela que falou rico, né? e eu comecei a escrever um livro de cada coisa que ela foi me dizendo. E a nossa vida está ficando chata por culpa nossa, Sil. É Nós estamos isso. fazendo isso, nós estamos nos cobrando. Muitas vezes, nós profissionais, a gente não tem uma cobrança tão forte do conselho, do fundo, enfim, seja quem for a instância máxima do teu grupo. A gente está competindo com a gente mesmo. A Perfeito, gente está olhando para a perfeito. sombra e está querendo correr mais que ela. Mas a gente não precisa Perfeito. disso. A gente está vivendo uma vida por pressão que a gente está se colocando nessa cadeira. E eu vejo que esta geração Z, ela traz uma visão de um pouco mais de calma. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falei: não, papai precisa fazer isso. Pai, você precisa fazer agora, é domingo. Faz amanhã. Eu falo: é verdade. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso, porque eu não vou me sentir bem se eu não fizer. É a culpa, é a cobrança. Mas que eu tô me cobrando e tá tudo bem. Então eu acho que esta geração Z tem muito para ensinar para gente sobre ser mais feliz. Nós em nenhum momento fomos preparados para isso. Talvez seja até errado a gente falar. Eu, às vezes, tenho algum compromisso e eu preciso sair da empresa às 18 horas, em ponto, que é uma coisa que a gente nunca faz na nossa cadeira e na nossa responsabilidade. Só que às vezes eu preciso sair para algum compromisso com a minha esposa.
E você sai com um sentimento de culpa. Caramba, eu abandonei meus e-mails, eu tinha um monte de coisa a fazer. E tá tudo bem. No dia seguinte você chega, a vida continua da mesma Tudo forma. bem. Então eu acho que este aprendizado que a minha filha aos poucos me ensina é: pai, vive um pouco mais. Desliga isso, pai. Larga o celular. Eu falei: não, mas alguém pode precisar falar comigo. Tá, daí depois você responde, qual o problema? E eu falo: tudo bem, tem razão. Tô num sábado, eu não preciso sair respondendo todo mundo toda hora. Eu acho que faz um pouco de sentido isso. Então eu comecei a escrever esse livro, mas eu não acho tempo para continuar, para conseguir acabar. Eu já consegui editora, eu já consegui tudo, mas é o que eu venho fazendo. Então acho que a nossa gestão, voltando à tua pergunta inicial, ter uma adolescente dentro de casa tem um aprendizado muito grande de uma geração totalmente diferente da nossa, uma geração que nasceu totalmente informatizada, e uma geração que a gente tem um desafio que ela tem certeza absoluta que ela é melhor que a gente em tudo. Mas a gente também tinha, né? A gente também tinha, que a gente era muito melhor que os nossos pais, eles que não entendiam de nada. Né? Essa sua última fala trouxe o mote perfeito para a nossa próxima conversa, que nós vamos falar como é que você, como líder, pode aprender com essas tantas gerações diferentes no ambiente de trabalho. Mas a gente não podia terminar de uma forma melhor essa conversa. Eu queria pegar a sua fala de que você diz para sua filha adolescente: seja feliz, né? Era de NR1, de ambientes de trabalho. Então, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem para aqueles jovens que estão no ambiente de trabalho, estão com medo de crescer e de ascender para uma carreira de liderança, para aqueles líderes que estão com uma dificuldade incrível de lidar com esse mundo super complexo, né? A gente já falou de mundo VUCA, eu não sei nem mais qual é a sigla que a gente dá para o mundo de hoje, porque é tanta imprevisibilidade, né? Tanta complexidade. O que você diria para essas pessoas para que elas possam querer ser líderes, se manterem como líderes, mas serem felizes acima de tudo? Perfeito. Bom, a primeira e talvez a única mensagem que eu deixo é: se vocês querem ser líderes na empresa, ame pessoas. Ame cuidar e lidar com pessoas. Entenda que a tua agenda ela vai ter que ser majoritariamente ligado a falar com pessoas. Não vai ser atrás de um e-mail. A mensagem que eu sempre dou para os meus liderados é: vocês como líderes, se um dia vocês esquecerem o computador em casa, tá tudo certo. O trabalho de vocês não está respondendo e-mail, tá em estar perto dos teus liderados, tá perto deles. Então, você que almeja e deseja, aprenda principalmente as habilidades de cobrar, e tenha principalmente na tua agenda prioritária cuidar de pessoas. E você cuida das pessoas e as pessoas vão cuidar do negócio para você. Sem dúvida nenhuma, essa é o principal olhar para quem almeja ser líder. Que delícia! Cuide dos seus liderados, cuide dos seus clientes, cuide dos seus pares, relacione-se, viva com pessoas, né? Fabiano, que delícia de bate-papo, adorei, passou muito rápido, com certeza vamos repetir. Então, muito, muito obrigada, muito sucesso para você. Você sabe que eu também te admiro muito, né? Tivemos aí uma parceria super bacana, né? No nosso, onde nos encontramos e nos conhecemos, e que essa parceria seja de fato muito longeva. Então, sucesso para você, felicidade para você, para sua família, para todos. Não poderia deixar de agradecer também a Atmo, que é essa casa que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto capricho, né? Todos os envolvidos aqui. Então, gente, obrigada. Não se esqueçam, já tem outro episódio do RH que Senta à Mesa e estaremos juntos aí nesse crescimento. Obrigada a todos.